Fala, cristãos, irmãos abençoados, belezinha com vocês? Galera, hoje a gente vai dar continuidade às aulas de análise combinatória, vamos para a aula 3. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fatorial, belezinha? Então vamos para o vídeo. Beleza então, mas o que seria fatorial de um número, tá? O fatorial de um número n é o produto desse número por todos os seus antecessores até chegar a 1. Com detalhe, n tem que ser maior ou igual a 2. N tem que ser natural, ele precisa ser um número natural e maior ou igual que 2, beleza? Então, traduzindo isso aí, o que seria 3 fatorial, por exemplo? 3 fatorial seria a multiplicação do 3 pelos seus antecessores, quer dizer, 3 vezes 2, até chegar no 1. Então, seria 3 vezes 2 vezes 1, seria 6. O que seria o 5 fatorial, por exemplo, professor? Então, a multiplicação do 5 pelos seus antecessores, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, você encontra 120. 8 fatorial, por exemplo. Então, seria 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, multiplicando essa galera aqui, você vai encontrar 40.320. Então, fatorial é só isso. Basicamente, você vai pegar o número e sair multiplicando pelos seus antecessores até chegar a 1, tá certo? E aqui tem duas observações importantes. Lembra que eu falei que o fatorial ele tem que ser um número maior ou igual que 2, né? Porque eu tenho dois casos especiais. Precisa ser um número natural e para aplicar o fatorialzinho, maior ou igual que 2. Então tem duas situações especiais aqui que a gente diz que é o zero fatorial, tá? Zero fatorial por definição vale 1. E o 1 fatorial também por definição vale 1. São as duas exceções, digamos assim, na aplicação do fatorial. Belezinha? Então, se liga na dica aí. A gente viu no exemplo anterior que, por exemplo, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, né? Vimos, por exemplo, que 5 fatorial seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ora, o 8 fatorial a gente também viu que era 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, beleza? Acontece que se você prestar atenção, esse 8 fatorial eu posso escrever de outra forma. Note comigo o seguinte, você concorda que esse 3 vezes 2 vezes 1, aqui, ele equivale a 3 fatorial? Então, perceba que esse 8 fatorial eu poderia escrevê-lo assim, 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes... No lugar de botar 3 vezes 2 vezes 1, eu posso botar aqui o 3 fatorial. Ou seja, eu posso ir desenvolvendo 8 até onde eu quiser, desde que, onde eu parar, o sinal de fatorial ele permaneça. O fatorial só vai sumir, o sinal de fatorial só vai sumir na hora que eu fizer o desenvolvimento até chegar no 1. Beleza? Olha só. Pensa aqui comigo. Outra forma de escrever o 8 fatorial. Se você notar, esse 8 fatorial, eu posso escrevê-lo assim. Concorda comigo que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Concorda que isso aqui equivale a 5 fatorial? Então, o nosso 8 fatorial eu poderia escrever como sendo 8 vezes 7 vezes 6. E no lugar de botar vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, eu posso parar no 5. Só que como eu não fui até o final, até o 1, permanece o 5 fatorial. Beleza? Então, por exemplo, 8 fatorial eu poderia dizer que seria 8 vezes 7. Se eu quisesse parar no 7, sem precisar desenvolver tudo, ficaria o fatorial no final, beleza? Isso é uma outra forma de eu escrever números em fatoriais, com fatorial, e vai ser bem interessante na hora que eu estiver fazendo algumas operações com esses fatoriais, principalmente a parte de simplificação, beleza? Olha só esses exemplos, Como é que eu faço para simplificar fatoriais, expressões que tenham fatoriais, professor? Via de regra, o que a gente faz é, observa a nossa expressão, na expressão, ver qual é o menor fatorial que tenho nela, e aí eu desenvolvo os outros até chegar nesse menor fatorial. Por exemplo,
Note nesse exemplo 1 aqui, ó, que eu tenho 5 fatorial dividido por 3 fatorial, certo? O 3 fatorial é o menor, então eu vou desenvolver o 5 até chegar nesse 3 fatorial. Então eu faria da seguinte maneira, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, que está dividido por 3 fatorial, beleza? Então 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo, ó, são iguais, estou multiplicando, então eu posso cancelar essas crianças. E aí o resultado da minha conta seria 5 vezes 4, que é 20. Beleza? Resolvi. 98 fatorial, esse exemplo 2 aqui, ó, 98 fatorial dividido por 100 fatorial. Note que dos dois, o menor fatorial é o 98, né? Então eu vou dividir, ou melhor, desenvolver o 100 até o 98 fatorial. Ia ficar desse jeito, ó. Em cima o 98 fatorial, embaixo eu teria 100 vezes 99 vezes 98, ó. Como eu não desenvolvi até o final, ó, 98 fatorial. Aí eu percebo que eu tenho 98 fatorial em cima, 98 fatorial embaixo, a gente pode, ó, cancelar. Lembre que quando a gente está fazendo esse cancelamento, ó, aqui em cima fica 1, porque na verdade a gente está efetuando uma divisão, né? E aí o resultado disso aqui fica em cima 1, embaixo 99 vezes 100, que é 9.900. Belezinha? Professor, e se vinha letra no fatorial, como é que eu faço? Muda alguma coisa? O jeito de resolver não, galera. Se liga aí, ó. Nesse exemplo 4, o que é que eu teria que fazer? Quem é maior, o x mais 1 ou o x menos 1 fatorial? Note que o valor menor, perdão, é o x menos 1 fatorial, não é isso? Então eu vou desenvolver o de cima até chegar no de baixo. Ficou horrível essa seta aqui. Então vou desenvolver o de cima até chegar no de baixo. Então como é que ficaria? Ó? Lembra que eu vou multiplicando o termo pelo seu antecessor, né? Então eu teria aqui, ó, x mais 1. Quem vem antes do x mais 1? É o x. E quem vem antes do x? É o x menos 1, né? Fatorial, desenvolvido por, ou melhor, dividido por x menos 1 fatorial, que é o que está aqui embaixo. Aí olha só que fofo. X menos 1 fatorial em cima, ó, x menos 1 fatorial embaixo, eu posso fazer a simplificação. E o que é que sobra para mim aqui? X mais 1 vezes x. Que se você quiser, você pode fazer aqui a famosa chuveirinho, ó, para desenvolver. Quer dizer, x vezes x dá x ao quadrado e x vezes 1 dá x. E eu terminaria aqui. Belezinha? Tudo tranquilo? Então, vamos para frente. Uma atenção gigantesca que você tem que ter, que é o seguinte, com os fatoriais a gente não pode fazer as operações corriqueiras, né? As operações básicas. Como assim, professor? Fatorial, gente, usando fatorial eu não posso fazer uma soma simples de fatoriais. Como assim? Eu não posso dizer que 2 fatorial mais 3 fatorial é 5 fatorial. Isso aqui está errado, eu não posso fazer isso, beleza? Então 2 fatorial mais 3 fatorial é diferente de 5 fatorial. Não basta eu somar esses fatoriais. Do mesmo jeito, isso aí vai funcionar para subtração. Quer dizer, eu não posso dizer que 8 fatorial menos 6 fatorial vai ser 2 fatorial. De jeito nenhum, isso aqui está errado. É diferente, tá certo? Eu não posso fazer essas operações simples. A multiplicação, professor, como é que eu vou proceder na multiplicação? Será que eu posso fazer isso na multiplicação? Também não, jovens. Quer dizer que 2 fatorial, professor, vezes 3 fatorial não é 6 fatorial, por exemplo? Não, não é. Então, 2 fatorial vezes 3 fatorial é diferente de 6 fatorial. Quer dizer que eu não vou só multiplicar simplesmente como a gente faria. Professor, bom, se não serve para multiplicação, imagino que não serve também para divisão, né? Exatamente, jovenzinho. Já pensou 2 fatorial dividido por 4 fatorial, ou melhor, 8 fatorial dividido por 2 fatorial, dando 4 fatorial? Isso aqui não pode, eles são diferentes. E é fácil, muito diferente, diga-se de passagem, né? E não é tão difícil você perceber isso aí, não. Tá, professor, beleza. Se eu não posso fazer essas operações, quando elas aparecerem, como é que eu devo proceder? Então, no caso da divisão, o
que é que a gente faz? A gente apela, né, para simplificação. Como assim para simplificação, professor? Se liga aí, gente, ó. Se eu tenho, por exemplo, 6 fatorial dividido por 3 fatorial, o que eu vou fazer? A gente já viu isso. Ó, eu pego o 6, vou pegar o 6 e vou desenvolvê-lo até chegar no 3. O maior eu desenvolvo até chegar no menor. Então seria 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Então chegou nesse momento, ó, 3 fatorial em cima, 3 fatorial embaixo, eu posso simplificar. E aí vai ficar com 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 4 é 120, e assim que a gente resolve, tá certo? E no caso da multiplicação, professor, quando aparecerem fatoriais sendo multiplicados? Bom, no caso da multiplicação, o que é que a gente vai fazer é resolver cada fatorial separado. E depois que resolver cada fatorial separado, efetua a multiplicação. Como assim, ó? Então, imagina lá o nosso 2 fatorial vezes o 3 fatorial. Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? 2 fatorial, eu sei que é 2 vezes 1. 3 fatorial, eu sei que é 3 vezes 2 vezes 1. Então, desenvolvi o 2 fatorial, desenvolvi o 3 fatorial, aí é só multiplicar todo mundo. Então, 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, e o resultado disso aqui seria, então, 12. Belezinha? Do mesmo jeito da multiplicação, eu vou proceder na adição e na subtração. Então, eu vou resolver cada parte separadamente e depois efetuar separado e depois efetuar a soma. Então, por exemplo, o nosso 2 fatorial mais o 3 fatorial, a gente já sabe que não dá 5 fatorial. Então, o que é que eu faço? Resolvo cada um separado. 2 fatorial, 2 vezes 1, mais 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, ó, 2 fatorial eu sei que é 2. 3 fatorial, 3 vezes 2 vezes 1, eu sei que é 6. E aí eu vou e faço a soma aqui, ó, 6 com 2, daria 8. Tranquilo? Entendeu como é que funciona? Então, pelo amor de Jesus Cristo, não vá fazer essas operações básicas. Não vá dizer que 2 fatorial vezes 3 fatorial, por exemplo, é 6 fatorial. Beleza? Bom, só que aí o cara pode querer complicar a sua vida, concorda? Normalmente ele quer complicar a sua vida. Então, se liga aqui. Há situações que pode acontecer tudo isso meio que misturado. Por exemplo, se liga aí. Você pode se deparar com a situação de ter assim, tipo 4 fatorial, ou melhor, 5 fatorial, mais 4 fatorial, dividido por 3 fatorial, por exemplo. Tá? Numa situação como essa, professor, como é que eu faço? Tem soma envolvida, tem divisão envolvida, e aí? Qual é o processo que a gente deve seguir? Bom, eu aconselho a vocês a fazer o seguinte, ó. Uma das coisas que você pode fazer é inicialmente desenvolver os fatoriais até o menor, e aí note que o menor fatorial nesse nosso exemplo aqui é o 3 fatorial, então eu vou pegar o 5 fatorial e o 4 fatorial e desenvolver até ele, certo? Deixando a minha continha assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, mais 4 vezes 3 fatorial, dividido por 3 fatorial, beleza? Esse é o primeiro detalhe. Segundo detalhe, você tem que controlar a sua vontade, que a mão chega a coça, para você tentar cancelar, por exemplo, para fazer o cancelamento desse 3 fatorial com esse 3 fatorial aqui embaixo. Você não pode fazer isso, porque nessa parte de cima existe uma soma envolvida, tá? Então você não pode fazer isso. O que é que eu vou fazer então, professor, já que eu não posso fazer esse cancelamento? Se você perceber, se você olhar com carinho, aqui em cima nessa soma, eu tenho o 3 fatorial se repetindo nessas duas parcelas, certo? Então eu vou usar, nesses casos, sempre o famoso fator comum em evidência. Eu vou destacar o 3 fatorial da minha conta. Então, se eu destaco o 3 fatorial desse primeiro termo aqui, ó, se eu destaco esse 3 fatorial, quem é que sobra para mim? Você concorda que sobra para mim aqui o 5 vezes 4? Então, fica 3 fatorial em evidência. Na primeira parcela sobra o 5 vezes 4, mais... Na segunda parcela, quando eu destaco o 3 fatorial, ó, sobra apenas quem nessa parcela?
Sobra o 4. Confere? Então, ó, mais o 4 aqui, ó. Tudo isso dividido por 3 fatorial que está lá embaixo. Agora sim, ó. Esse 3 fatorial aqui de cima, esse 3 fatorial aqui nessa parte de cima, ele está multiplicando esse outro parêntese. Então, como existe uma multiplicação aqui, esse 3 fatorial, eu posso cancelar com esse 3 fatorial aqui de baixo, ó. Eu posso fazer essa simplificação. Em cima eu não poderia fazer porque existia essa soma envolvendo os fatoriais, né? Aqui não, o fatorial está envolvendo, tá multiplicando esse outro parênteses. Então, não tem problema. O que é que vai sobrar para mim então daqui? Ó? 5 vezes 4, que é 20, mais 4, também conhecido como 24. E aí você finalizou. Então, o segredinho nessas questõezinhas, que envolve somas, né, de fatoriais, com essas expressõezinhas aí, é você usar o fator comum em evidência. Evidência. Belezinha, pessoal? Então é isso, galera. Se liga nas dicas. Qualquer duvidazinha, pode entrar em contato que a gente desenrola, beleza? Valeu!